Boa tarde, meus queridos. Então, hoje, na segunda, é a nossa aula de formação cidadã, certo? E a gente vai trabalhar hoje, vamos ver o assunto. Essa aula aqui que eu estou gravando em vídeo é principalmente para aquelas pessoas que perderam no Google Meet a aula. Então, para os assíncronos, aqueles que não estão assistindo a aula pelo Google Meet, eu estou fazendo esse vídeo para tirar dúvidas com relação à frequência e atividades da aula, tá certo? Então, hoje, em formação cidadã, deixa eu passar aqui o slide, só um minuto. Então, no projeto diretor de turma, a gente vai ver hoje tratar sobre as regras de convivência, meu povo, certo? Porque como a gente vive em um grupo social, onde tem várias pessoas, vários pensamentos, a gente às vezes tem que saber respeitar cada um pelo seu jeito de ser, pelo seu modo de ser, da forma que ele é. Então a gente tem que ter o quê? Regras, né? Então todo espaço ele tem que ter uma regra. A nossa escola, ela necessita ter também uma regra. E o nosso espaço remoto, que é aqui a internet, que no caso a gente usa as plataformas digitais como Google Meet, né, como WhatsApp, né, e outras, como também vamos usar o Google Classroom, como também o Sala de Aula e também o Aluno Online, são ferramentas que a gente tem que usar, mas temos que ter uma disciplina, né? Então, para a gente conquistar êxito nas disciplinas, né, do primeiro ano, é necessário que a gente tenha disciplina própria, certo? Então, para isso, foi criado um banco de regras na qual a gente tem que saber dessas regras e tentar praticá-las no dia a dia, evitando desconforto de algum bullying, alguma coisa com os colegas, certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje eu trouxe até um texto de um poema de Cora Coralina, que eu gosto muito. E ele reflete muito nessa questão de nós mesmos e trabalhar com outras pessoas. Eu vou deixar um vídeo para vocês desse poema completo e eu só peguei um pedacinho desse poema aqui para falar para vocês, certo? Aí depois vocês assistam o poema completo na atividade que vai exigir que você coloque sua percepção lá, tá certo? Então vamos lá. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser a parte de suas histórias. É que assim, de retalho em retalho, possamos tornar um dia um imenso bordado de nós. Quer dizer, cada um de nós, eu vejo nessa parte do poema da Cora Coralina, que cada um de nós traz uma história. Seja história de luta, seja história de alegria, seja as histórias sofridas, mas cada um de nós trazemos uma história da nossa família, de quem nós somos, do nosso ser, né? Então é necessário que a gente saiba respeitar nossa história, ter orgulho dela, como também saibamos ouvir as histórias dos outros, porque cada um nesse mundo passa por experiências. E essas experiências, através das histórias, das reuniões contadas juntas, trocamos experiências entre um ser ou outro. Eu estou aqui como professor, vocês aí como alunos, mas cada um tem uma experiência de vida, cada um já passou por situações que foram legais, outras que foram difíceis, outras que podem compartilhar, outras que você guarda em segredo. Mas juntos nós somos como essa coxa de retalho, né? Porque entrelaça as nossas vidas, cada retalho desse é um entrelaço da nossa vida com outras pessoas, né? Então a gente tem que saber conviver esse social.
né? Então temos que saber respeitar o outro e o juízo de valor do outro, para que ele possa também nos respeitar. Então é fundamental isso, certo? Então lá no liceu e nas nossas aulas remotas a gente também tem regrinhas, na qual tem que ser debatidas, né, e expressadas por vocês, né? Se concordam ou não, mas como estão num grupo e a maioria do grupo decide, então a gente tem que acatar e aceitar, certo? Senão a gente não se faz parte de um grupo e acaba sendo excluído dessa experiência maravilhosa que a gente troca entre eu, vocês aí e todos, né? Então a gente tem que saber respeitar. Isso se chama juízo de valor. Às vezes a Maria diz uma coisa, mas o João não concorda com a Maria. Mas não ele concordando, ele pode mostrar o ponto de vista, a Maria pode ou não quiser levar esse ponto de vista do João. Mas aí tem que saber aceitar, cada um com as suas limitações, cada um com os seus fardos, cada um com as suas experiências, e essas trocas de experiências é que fazem a nossa vida na realidade, certo? Então o que a gente vai ver hoje, depois vocês vão ver esse poema por completo, e o que a gente vai ver hoje são as regras de convivência em um espaço virtual, né? Porque a gente às vezes está lá num grupo de WhatsApp, se empolga, fica falando coisas que não deve, que não pode, porque o grupo há regras, né? Então, quando foi criado aquele grupo da escola, se você for ver na descrição do grupo, ele tem umas regrinhas que na qual a gente tem que se habituar a seguir essas regras, tá certo? Então é necessário seguir essas regras para quê? Para que ninguém fique chateado, para que ninguém sofra bullying, né? Para que ninguém possa ser punido. Então, cada regra tem as suas punições, tem o chamamento, e o diretor de turma, junto com os coordenadores, ficam monitorando esses grupos. Se a gente quer um grupo de zoação, então a gente pode criar um paralelo. Mas o da nossa escola serve para quê? Para o nosso ensino, certo? Então, para o nosso aproveitamento escolar. Então, ali é um grupo escolar. Então, o que é que tem que ter? Assuntos da escola. Mas eu posso falar alguma coisa desde que não maltrate o outro companheiro e que esteja esse assunto dentro da escola, por mim tudo bem. Mas se vocês quiserem falar de outra coisa, de passeio, de alguma coisa que aconteceu, é bom vocês terem um grupo à parte, tá certo? Então vocês criam um grupo à parte, não tem problema, mas o grupo da escola a gente vai ter que respeitar para as coisas da escola, certo? Então vamos continuar aqui. Então quais são as regrinhas que eu coloquei lá? Então eu disse a vocês, família Liceu Jacob, aí eu até dei um recado de boas-vindas. Bem-vindos, sintam-se acolhidos, meus queridos e queridas. Esse espaço foi criado para podermos interagir e comentar com a nossa vida diária. É a nossa segunda casa, a morada do nosso saber. E devemos estar firmes e unidos em novos desafios do ensino médio. Veja algumas regras do uso desse espaço de socialização digital, que é o WhatsApp, né? Então nós temos o nosso grupo. E o que é permitido no nosso grupo de WhatsApp? Você pode, a nível de escola, conversar, enviar mensagem, imagens, informes, vídeos, slides, o que você quiser referente à escola, certo? O que fica proibido? Discurso de violência, certo? Discurso de violência, quando algum aluno fica dizendo as coisas, dizendo que vai matar, que vai pegar fulano, que não sei o quê. Isso é um discurso de violência. Ou agride com piadas, né, que é um cyberbullying, né, denigrindo a imagem do aluno.
Então, ou do professor mesmo, isso daqui é chamado cyberbullying. Então não se pode fazer isso no nosso grupo. E se fizer, professor, imediatamente é retirado do grupo para se ter uma conversa com essa pessoa. Depois que tiver essa conversa, ele volta. Se ele se reincidir, ele tem uma punição maior. E assim vai, tá certo? Então, a gente chama para conversar quando há discurso de violência e cyberbullying também. Não se pode colocar no grupo, lá do nosso grupo da família D, palavras, imagens ou vídeos inapropriados, né? Então, evitem de colocar imagenzinhas inapropriadas de deboche de alguma pessoa, né? Ou mesmo denigrindo a imagem de uma pessoa. Vídeos inapropriados também, né? Não postem vídeos de violência, de se retratar algo sexual. Então evitem, certo? Para vocês não sofrerem com as punições lá no nosso grupo, certo? Então é umas dicas que a gente dá com relação ao espaço virtual. Evitem para não ser chamados a atenção. Se eu ver ou a Tuane, ou qualquer coordenador vê alguma coisa de errado, ou professor, imediatamente a gente paralisa o grupo e aí a gente chama aqueles que estão envolvidos no problema para resolver, tá certo? Então peço a vocês que coloquem essa cartilhazinha na cabeça e memorizem para depois não sofrer alguma sanção com relação a discurso de violência, cyberbullying, palavras, imagens de vídeos inapropriados, tá certo? Por quê? Porque nós somos um grupo. Às vezes aquilo que você gosta pode ser ofensivo para o outro colega que não gosta. Então você coloca um vídeo que achou engraçado, mas esse vídeo, vamos supor, tem uma pessoa muito obesa, né? Aí então pode dizer assim, olha, ele colocou, aí a pessoa que é obesa, ela pode se sentir, né? Ou uma pessoa com algum problema ou deficiência, também pode se sentir. Então se coloque no lugar do outro antes de publicar imagens, vídeos ou falar palavras não legal. Por exemplo, tem esse negócio de piadinha, fulano, aí dá um apelido na pessoa. Às vezes a pessoa não gosta de ser chamada pelo apelido. Ou às vezes a pessoa tem um nome e gosta de ser chamada pelo aquele nome. E a gente tem que saber respeitar, viu? Então isso daí é chamado juízo de valor, tá certo, meus queridos? Então não vamos fazer isso. Outra coisa que a gente tem que ver no nosso meio da escola é isso aqui, os horários de aula. Então, pessoal, com que horas começa? Todo dia tem aula. De segunda a sexta-feira existe aula. Está tendo aula, no final da aula cada professor passa a sua frequência, passa a sua atividade e você tem que fazer as atividades para poder validar a frequência, tá certo? Então a nossa aula será das 14 horas até as 16h15, que é o horário, tendo no meio dessas aulas um intervalo, né, de 3 a 3h15 para vocês tomarem água, fazer um lanche, e as aulas são de 30 minutos, né? Então temos que ter cuidado. Aí aqui, ó, caso perca alguma aula por motivo de doenças, falta de internet ou demais problemas ao entrar em contato com o seu diretor de turma e o professor da aula para justificar e pegar o material de estudo para poder fazer de modo assíncrono. Quando eu falo modo assíncrono, é porque é aquele modo que você, por exemplo, eu perdi a aula e eu posso assistir depois. Aí o vídeo que o professor pode deixar, um slide, um documento, uma passagem do livro, vocês vão pegar com o professor para fazer aquela atividade e validar a sua presença. Então, ai, professor, faltei na sua aula. Porque tem pessoas que chegam assim, professor, faltei na sua aula semana passada, por isso que eu não fiz. Mas eu não estou te dando o material.
eu não te dou todos os recursos para você fazer a atividade, por que você não vai fazer? Lembrando, pessoal, né, também com relação ao entrar no Google Meet com o professor, respeitando o horário de cada aula. Porque assim, quando faltar pouco tempo para aquele professor, por exemplo, eu estou na aula, eu tenho que chegar no horário como professor e tenho que sair no horário, certo? Então essa semana ocorreu muito assim. Por exemplo, eu chego uns 5 minutos antes e deixo lá, porque eu vou esperar, por exemplo, o professor que está antes de mim terminar a aula dele nesses 5 minutos. Então eu tenho que respeitar esse professor. Aí o que é que acontece? Eu estou dando 5 minutos para vocês entrarem na minha aula. Porque eu só tenho meia hora de aula. Então só fica 25 minutos. Olha como é pouco. Né? Então nesses 5 minutos você já entra na minha aula. Por quê? Está acontecendo o seguinte, tem aluno que está entrando faltando 10 minutos, 15 minutos para terminar a aula. E como a gente trabalha com slides, o que é que acontece? Eu sou um professor que não estou tendo no momento muito recurso, só estou tendo um celular. Então, quando eu vou abrir o slide é pelo meu celular. E fica difícil eu aceitar aquelas pessoas que vieram depois de 15, 20 minutos. Então, vamos ser pontuais. Eu dou um espaço de 5 minutos para entrar, depois eu começo a aula, tá certo? Para a gente não perder tempo. Professor, eu tentei entrar na sua aula, mas não consegui, porque o senhor não permitiu. Mas não é que eu não estou permitindo, é porque eu estou passando slides e eu não posso parar a aula para ir lá permitir no grupo, tá certo? Entrem, quando vocês tiverem a senha do aluno online, entrem com o e-mail do aluno online que já vai direto, viu? Porque eu abro o institucional, então é por isso que é importante, certo? Mas como não está acontecendo, vocês aguardam, porque a atividade, eu sempre anexo a minha aula, uma atividade e coloco o vídeo explicativo sobre o assunto, tá certo? Então não se preocupe que vocês não vão perder a aula, tem esse vídeo aqui, como eu estou fazendo, certo, pessoal? Então, quando estiver perto da aula, avise às vezes o professor, professor, já vai começar a aula do outro, que aí ele já vai se despedindo e o outro fica lá já esperando e aguardando, tá certo? Então não vamos demorar. Outra coisa que eu peço para vocês. Em caso de não justificativa das atividades durante a semana, por exemplo, você não me der a justificativa ou a devolutivas das atividades durante a semana, o que é que pode acontecer? O aluno poderá levar uma falta conforme a carga horária presencial da disciplina, sendo que 50% você fica na recuperação, 75% você reprova. Exemplo, por exemplo, se durante o ano você faltar na minha carga horária de formação, eu tenho 40 aulas durante o ano, certo? Então a metade de 40 é 50%. Qual é a metade de 40? 20. Então 20 você está na recuperação. E se eu faltar 30? Aí já está reprovado. Tá certo? Então tenham cuidado, porque esse ano está sendo contabilizado as faltas, ok? Então, perdeu a aula, procura logo o professor, procura a atividade, veja o vídeo que ele deixou ou o material que ele deixou para você trabalhar e recuperar aquela aula perdida. Ah, professor, estou trabalhando nesse horário, né? Ou caiu a internet, ou então estou fazendo outra coisa. Então chega à noite, já que está lá em casa, pergunta ao professor. Outra coisa, não fiquem ligando para os professores fora do horário não. Por exemplo, ligar 10 horas da noite, 11 horas. Liguem no horário que o professor tem aula. Se é de tarde, converse com ele à tarde. Ou de manhã. Agora, nunca converse com o professor à noite ou de madrugada, porque o professor também é um ser humano, meu povo. Se vocês fizerem isso, aí o professor não consegue dormir direito nem nada. Aí ele também não vai dar uma qualidade de ensino para vocês remoto,
certo? Porque ele também precisa descansar, ele precisa também ficar com a família dele, né? Ele precisa aproveitar os poucos momentos que ele tem, tá certo? Então, fica combinado isso, ok? E para finalizar, que eu quero ser breve, porque da semana, numa das primeiras semanas eu pedi fotografias, mas mandaram fotografias muito erradas. E nós vamos precisar de fotografia 3x4, de você sendo colocado no identificador visual da escola. Por quê? A cada aluno que a gente tem aqui, cadastrado no computador do liceu, tem que ter uma fotografia anexada, certo? Aí essa fotografia serve para quê? Quando você abrir seu aluno online, vai sair a sua fotografia. Mas só você pode ver, certo? Não sou eu não. Então por isso que você deve fazer uma fotografia, você depois tira um tempo, faz uma fotografia boa, né? Seguindo esse padrão, ó. Eu até botei um exemplo de fotografia aqui, peguei de um antigo aluno, né? Se alguém conhecer, não precisa dizer o nome, porque é antiético, né? Mas eu peguei essa fotografia como exemplo. Então, o espaço de fundo deve ser branco, preferencialmente. Então tem que respeitar esses critérios, que aqui seja branco por detrás. A foto do ombro para cima, certo? Eu não quero ver de corpo inteiro não, eu quero daqui para cima, certo? Foto com blusa e vestimenta comportada. Então as meninas não usar decote, ou os meninos não mandar uma foto sem camisa, porque eu não posso colocar num documento que vai lá para a SEDUC, né? Então esse documento vai para a SEDUC e tem que estar trajado de maneira comportada, como essa foto aqui, ó. Então o menino tá com a blusa bem direitinho, né? Não tem nada extravagante. Não pode usar boné, né? Porque tem um pessoal que quer tirar foto com boné. Não use. O rosto tem que estar centralizado e sem cortar a cabeça. Dá um espaço entre a parte de cima da foto e a cabeça, para ter um espaço na hora de colocar lá, dá certo. Tá certo, pessoal? Então hoje a nossa aula falava isso, sobre as regras de convivência. Agradeço a vocês por ter assistido essa aula, por ter participado. Você que participou do Google Meet e você também que não participou, mas está assistindo esse vídeo. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Que Deus abençoe cada um de vocês, certo? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, lá no privado, ou por outras redes sociais, assim que você desejar, tá certo, meus queridos? Que vocês tenham uma boa semana e que aprendam, né? E vamos fazer as nossas regras valerem, certo? Para que a nossa escola funcione direito, tá certo? Conto com vocês. Até a próxima aula. Tudo de bom, meus queridos. Boa semana. Até mais.